O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Olá, seja bem-vindo ao Anatomia de Vênus, o programa semanal que pretende abordar todas as temáticas relacionadas com a saúde sexual, descobrir as suas potencialidades, debater preconceitos e chegar a uma forma de solução para problemáticas na esfera sexual. Para desvendar o tema de hoje, temos para si estas imagens. Quando percebi que para amar teria de ser alguém do mesmo sexo que eu, parei. Olhei em redor. Fiquei entre o receio da discriminação e a vontade de ser quem sou. Viver uma mentira e ser infeliz não podia ser o resumo da história da minha vida. Por isso, escolhi-me. Como já percebeu pelas imagens que acabámos de passar, vamos falar da descoberta da identidade e orientação sexual. São meus convidados em estúdio. Dr. Rui Carvalho, psiquiatra, pedopsiquiatra, Dra. Manuela Ferreira, vice-presidente da Amplos. Muito obrigada por estarem presentes, por terem aceito o convite. Manuela, começo por si. Amplos, pode-nos explicar esta sigla, se é que é uma sigla, esta associação? É uma sigla. Olá, primeiro que tudo agradecer o convite, é com muito prazer que estamos neste programa. E Amplos quer dizer Associação de Mães e Pais pela Liberdade, Orientação Sexual e Identidade de Género. Muito bem. E é uma associação que tem vindo a desenvolver alguns trabalhos e quais são as missões em concreto da Amplos? A Amplos existe desde 2009. Foi fundada por uma mãe, quando foi confrontada com a homossexualidade da filha, e reparou que havia associações de jovens e de pessoas adultas homossexuais e transexuais, mas não havia nenhuma associação que ajudasse os pais. Porque quando um filho faz um coming out, a família, os pais e a família toda terão que fazer o seu coming out. E foi fundada pela Margarida Faria e depressa se juntaram outros pais e mães e, portanto, existimos há 9 anos. Nós temos 3 eixos fundamentais, que é o apoio, a educação e a influência política. O apoio, temos os grupos de pais, podemos prestar apoio individual ou em grupo, que fazemos mês sim, mês não, em que se juntam os pais, que os pais falam das suas experiências. São pais que estão em vários estágios, uns que acabaram de chegar, outros que já lá estão há mais tempo, e isto serve para as pessoas terem um sentimento de pertença e de perceberem que o que lhes está a acontecer a eles já aconteceu a outros. E se os outros já falam destes assuntos com uma vontade e uma naturalidade muito grande, eles também irão lá chegar. A educação, vamos às escolas, iniciativas sobre falar sobre bullying, especialmente o bullying homofóbico e transfóbico, e temos a parte da influência política. Vamos junto aos nossos governantes pedir para novas leis que tragam maior igualdade aos nossos filhos. Muito bem, um trabalho fantástico, devo dizer-lo. Dr. Rui, dentro daquilo que a Manuela falou sobre o coming out, portanto, a revelação, o descobrir, hoje falamos aqui de 2 temas bastante distintos, identidade de género e orientação sexual. Orientação, preferência sexual, podemos começar por aí? Queria primeiro agradecer o convite e o facto de estar aqui presente também com a Manuela, que faz aqui uma excelente ponte entre a parte da infância, que é mais sobre a que me debruço, e a parte dos pais, que é essencial e sem a qual também a componente infantil não seria tão bem trabalhada, tão bem desenvolvida. Quanto a essa questão da preferência, claro, quando falamos de orientação sexual, é importante deixar aqui claro que não estamos a falar de preferência, na medida em que não é uma escolha, que não é algo que as pessoas decidem ativamente e, portanto, procuram de alguma forma atingir. E, nesse sentido, não estamos a preferir ter uma atração sexual por pessoas de um determinado género, de outro, ou de nenhum até. E eu acho que é muito relevante também trazer aqui à discussão que a orientação sexual, na verdade, também não é binária.
Não é uma coisa branco versus preto, dicotómico, de polos opostos. Na verdade, podemos falar também aqui de um espectro de orientação sexual e terem atenção que na orientação sexual temos até a ausência desta. Portanto, temos pessoas assexuais que não sentem atração sexual absolutamente nenhuma e isso é perfeitamente válido. Mais uma vez, não é uma preferência. E, por outro lado, vemos neste espectro, portanto, para lá da ausência, temos desde a atração sexual por pessoas de um género que é idêntico ao seu próprio e até pessoas de um género que é oposto ao seu. E, portanto, nesse grande espectro, que é o espectro da orientação sexual, as pessoas podem posicionar-se nele de formas diferentes. E, portanto, não temos o clássico homossexual versus heterossexual, com o bissexual no meio, mas, na verdade, podemos ter aqui uma fluidez de orientações sexuais que varia de pessoa para pessoa e até pode variar na própria pessoa ao longo do tempo. Ao longo do tempo, exato. Claro, há muita necessidade das pessoas catalogarem, colocarem dentro de caixinhas. Isto pertence aqui, isto pertence acolá. Portanto, e tem havido muito desenvolvimento também nesta área, nos conceitos, na forma como se interpreta. Portanto, e continua a existir desenvolvimentos também nesta área. Ora, na parte de identidade de género, há pessoas que ainda confundem estas duas questões, identidade de género ou orientação sexual. Muito, é uma confusão muito frequente e acho que para termos uma percepção mais clara do que é que estamos a falar, é importante percebermos que a identidade de género, portanto, é um autodiagnóstico, no fundo. É aquilo que nós sentimos ser em relação aos papéis de género culturalmente em vigor. Portanto, acaba por se dizer que a identidade de género é aquilo que temos entre as orelhas, na medida em que é psíquico, é cerebral, é algo que temos dentro de nós, uma experiência intrínseca, por vezes difícil de explicar aos outros, do que é que sentimos enquanto homem, enquanto mulher, enquanto nenhum dos dois também. Enquanto que a orientação sexual, metaforicamente sempre muito vista no coração, portanto uma coisa muito do amor, da atração, acaba por corresponder àquilo que estávamos a comentar antes, de ser aquilo pelo qual nos sentimos atraídos e, portanto, não é tanto uma identificação própria, não é tanto um autodiagnóstico, mas acaba por ter estas consequências de podermos sentir-nos atraídos por pessoas do mesmo género, de género diferente ou nada. Muito bem, muito bem. Bom, fomos falar com uma mãe, por parte da Amplos, que nos vai falar sobre um caso para nos contar um bocadinho este outro lado dos pais. Vamos ver. O Daniel começou com 5 anos, 4, 5 anos, a dizer-nos que não queria ser rapariga, queria ser rapaz. Portanto, eu na altura já não vivia com o pai dele, portanto eu e o meu marido, o meu atual companheiro, começámos a perceber de certas coisas que ele próprio recusava, como roupa feminina, tudo o que tivesse características femininas, portanto ele não aceitava, e até que um dia a própria educadora da pré-escolar, numa simples conversa, disse que havia algo no Daniel que não era igual às outras crianças. Como, por exemplo, quando a educadora fazia jogos em que dizia meninos para um lado, meninas para o outro, o Dani automaticamente ia para o lado dos meninos, sem pensar, portanto não havia aquela hesitação, recusava ser chamado por Daniela. Quando lhe perguntavam que nome é que ele gostava de ter, se não fosse Daniel, ele dizia logo que era Daniel. Portanto, isto foi uma coisa que foi muito no início, com uma tenra idade de 4, 5 anos, começámos a notar que havia muita coisa que o Daniel não aceitava. Quando vinha para casa o estojo do material escolar para repor, eu repunha tudo no início das férias. Quando começavam as aulas, tudo que fosse cor-de-rosa ou que tivesse identificação como flores, bonecos, tudo isso desaparecia, até que um dia vejo o Daniel a tirar um lápis cor-de-rosa pela janela fora, porque era a maneira de não voltar para dentro do estojo. Para mim, o que eu sempre quis foi que os meus filhos fossem felizes. E se era o que ele queria ser, porque eu não aceitava. Portanto, não tive impacto assim nenhum de estranheza. A única coisa que eu tentei procurar foi a nível de médico, até que houve uma médica que me disse: isto não há porquês, isto é algo que acontece durante a gestação de um feto, portanto que no início forma-se para ser uma coisa, mas depois durante a gestação
algo muda e o que se formou primeiro foi o cérebro, portanto é aquilo que está ali, é aquilo que o jovem quer ser. Como é que se lida com isso? Ou seja, como é que passa a ser o vosso dia-a-dia? Aquilo que muda logo é a roupa. Portanto, deixou de existir saias, deixou de existir cor-de-rosa, flores, bonecas. Portanto, aqui a primeira coisa que se muda logo, roupa. Depois o resto acho que não muda nada, mudou um bocadinho ali o ritmo em relação a consultas médicas, apareceram mais consultas, psiquiatras e por aí fora, pedopsiquiatra. Eu penso que esse apoio tem que existir, não só para eles, mas para... No meu caso, só precisei um bocadinho disso, sim, porque houve alturas do Dani na escola que foi muito complicadas. E propriamente também em casa, porque, como eu costumo dizer, quando havia alguma coisa que não estava bem com o Dani, era contra mim que ele se virava, os gritos e aquelas situações conflituosas de uma criança, porque como era eu que estava muito perto dele, que sempre o acompanhei em tudo, portanto era contra mim que ele batia. Tive alturas muito complicadas de me sentir que não conseguia ajudar o meu filho porque sabia que algo estava errado com ele. O Dani sempre disse que não precisava de ninguém para ajudar a resolver os problemas dele. Ele conseguia resolver, e continua assim, consegue resolver os problemas dele sozinho, mas eu sempre disse que... Pronto, por experiência profissional, eu sei que muitas vezes nós sozinhos não conseguimos resolver as nossas situações e precisamos de uma ajuda, de um apoio ali, nem que seja para a gente estar a falar. Não quer dizer que nos digam faz isto ou faz aquilo, mas só o desabafar e falar sobre as coisas muitas vezes ajuda. Eu acho que nestes assuntos e nestas situações todas temos que encarar com naturalidade. Porque, como eu costumo dizer, não são criminosos, não fizeram mal a ninguém, são eles próprios. E temos que encarar esta situação como sendo eles. O Dani teve que desistir da natação, porque ele competia natação na escola, no desporto escolar, em que teve algumas medalhas, teve que desistir na natação por causa do peito, porque enquanto pôde usar só o calção masculino, tudo muito bem, assim que o obrigaram a utilizar o fato de banho feminino torna-se complicado. E neste momento, para quem vê as imagens, o Daniel já tem características mesmo masculinas e isso psicologicamente afeta um jovem. Eu penso que a melhor forma de lidar com esta situação, como eu já disse há bocado, é a forma natural, mas acima de tudo apoiarmos os nossos filhos ou os nossos familiares que estejam nesta situação. Manuela, foi um testemunho, e que testemunho, esta mãe. Vemos aqui duas valências nesta entrevista. A ajuda que a mãe precisava, a ajuda que os pais precisavam e a ajuda que o jovem precisava. São dois campos, duas ajudas que a Amplos fornece ajuda a estas duas valências. Nós, embora o nosso apoio seja mais, primeiro que tudo, agradecer esta mãe, que é uma mãe desta generosidade em nos contar a sua história e é uma mãe com uma coragem que eu conheço e sempre pronta a lutar pela que o filho seja realmente um jovem feliz. E vê-se mal, não se vê a cara do Dani, mas o Dani é um jovem feliz. É um jovem feliz. A Amplos está mais virada para os pais, embora acabemos por ajudar também os jovens, encaminhando para os sítios que eventualmente os poderão ajudar. Nós fazemos o apoio mais com os pais, porque os pais, esta mãe apareceu-nos muito resolvida, já com as coisas muito resolvidas, mas há pais que aparecem com isto tudo ainda muito no início, com muitas dúvidas, que são absolutamente normais. Mas também há que esclarecer que os pais que querem ser ajudados são os que vão a Amplos, porque nós não vamos conseguir nunca chegar àqueles pais que nós sabemos que existem e que não procuram, e nós não podemos lhe bater à porta com muita pena nossa, porque estão a sofrer, estão em sofrimento e estão a fazer sofrer os filhos. Portanto, esta mãe apareceu-nos com as coisas mais ou menos resolvidas. O apoio dela precisava muito na parte da saúde, em relação ao Dani, mas pronto, mas o facto dela ter conhecido outras mães e pais, nas mesmas circunstâncias, ela criou um círculo de amigos, de pessoas que a entendem. Eu costumo dizer, de repente, a gente estar a falarem connosco uma língua e de repente a gente olha e aquelas pessoas estão a falar a língua igual à nossa. Tivemos a ouvir falar de estrangeiro durante não sei quanto tempo. São as pessoas que não percebem o que é que lhes está a acontecer. Portanto, é extremamente importante este apoio que ela se referiu, que é importante, muito importante mesmo. Doutor Rui, aqui esta descoberta quase que é feita também pelos pais.
No caso Sim, da identidade de definitivamente. género, há alguns casos que são mais tardias, até pelo próprio. Sim, sim. Mas neste caso parece que é o pai e a mãe que identificam, através da comunicação com o seu filho, que algo está diferente, algo não está como deveria de ser, não é? Algo está a correr aqui de forma diferente. Estes pais, então, procuram ajuda nesta altura para poder ajudar os filhos, ou há filhos que põem os pais à procura de ajuda para si mesmos? Eu queria também começar por agradecer aqui esta partilha, que é extraordinária, e salientar também, mais uma vez, que dentro da exceção, que são os pais que recorrem e que pedem ajuda, não é? Portanto, aquela franja que efetivamente está à procura de apoio, dentro dessa franja também acaba por ser uma exceção de uma pessoa bastante resolvida e já com umas ideias definidas do que é que vai ser útil para ajudar. Relativamente a esse processo de descoberta, de autoconhecimento e de coming out, no fundo, é muito importante termos noção que não existe apenas um coming out, não existe apenas um momento de descoberta. Eles são vários. Dentro da mesma pessoa vamos tendo vários momentos que descobrimos certas características, e isto independentemente de identidade de género, independentemente de orientação sexual, mas também ter presente que o coming out e a descoberta também é das pessoas em redor, e aqui é notório que existe uma descoberta, uma identificação de alguma situação por parte dos pais, e é muito interessante que isto seja também assim precoce, porque na verdade está descrito e sabe-se que uma criança acaba por ter os primeiros sinais de identificação com uma determinada identidade de género mais ou menos por volta dos 3 anos, e portanto ter sido aqui nesta fase também pré-escolar, início da primária, aqui falando do material escolar, de todas estas componentes que estávamos aqui a rir-nos no sentido de serem coisas tão rigidificadas do ponto de vista da expressão de género, não é? Tão binárias, tão cor-de-rosa contra o azul, coisas sempre muito em pontos muito opostos, marcadas. não é? E é interessante que esta descoberta seja também, no fundo, uma rebelião, um confronto contra estas normas culturalmente aceites, impostas, vigentes, não é? Exato. E tentando dar um bocadinho a volta a isto. E é por isso que muitas vezes nós temos pessoas com uma identidade de género que não é congruente com o sexo biológico, ou seja, que não corresponde ao sexo com o qual nasceram, com o qual biologicamente estão definidos, e que a expressão acaba por ser tão contrária, não é? E tão em revolta, para se afirmarem de certa forma como estando certos, e estão, porque são autodeterminados. Muito bem. Vamos ouvir o que é que o Dani tem para nos dizer. Falámos com ele também. A partir desde os meus 5 anos, que não me sinto uma rapariga e que tenho comportamentos, digamos assim, de homem, desde brincadeiras, a vestir, a querer cortar o meu cabelo porque não era o mais indicado. Ou seja, desde bastante cedo mesmo, desde a minha infância. Para os outros, para os teus amigos e para a tua família, isso também foi notório logo? Foi uma coisa que facilmente as outras pessoas também perceberam que estava a passar-se contigo? Foi, principalmente para a minha família, sinto que foi algo um bocado óbvio, entre aspas, claro. Até porque eu nunca tive de lhes dizer que era transexual, foi algo que eles auto-assimilaram, digamos assim. E foi muito mais fácil para mim, porque não tive de chegar ao pé dos meus pais e dizer eu sei que sou uma rapariga, mas eu não quero ser mais. E isso facilitou-me bastante no processo, porque eu desde muito cedo que pude vestir roupas de rapazes sem me sentir mal para com a minha família, nunca senti que os envergonhava, digamos assim, porque eles sempre souberam e sempre me aceitaram para com os amigos deles e assim. Em relação aos meus amigos, acho que no início todos achavam que era uma fase, porque és só Maria Rapaz, não sei o quê, mas agora não, quando eu comecei os meus tratamentos hormonais, digamos assim, começaram a perceber que não era de toda uma fase e que eu ia mesmo para a frente com o processo. Eu desde muito cedo que ando em pedopsiquiatras e psicólogos e foi mais assim que a minha mãe e o meu pai souberam, devido a relatórios médicos. E houve logo uma aceitação, nunca houve aquilo de dizerem não, o meu filho não é isto, não pode ser isto, não sei o quê.
uma aceitação muito grande e isso facilitou em tudo. De toda a gente, desde tios, avós que nem estão em Portugal, até ao meu pai que não vive comigo, à minha irmã mais velha que também não vive comigo. Houve uma aceitação por toda a parte e isso eu senti-me mesmo muito feliz e sinto-me muito feliz em ter essa sorte por cá. Tentando fazer de alguma forma aqui uma espécie de cronologia, portanto, tu primeiro vais fazer cirurgia do peito, não é? E depois, o que é que se vai seguir? Pronto, depois o nome no registro civil e depois seria a cirurgia, pronto, da parte de baixo, como é óbvio, para completar o processo todo, porque eu quero fazer as cirurgias todas e pronto, é isso, deixar tudo. A tua ideia é fazê-lo o mais depressa possível? Ou... Sim, o mais depressa possível, porque eu tenho intenções de ir para a Força Aérea e queria já ir com tudo feito, queria fechar o processo de ter um corpo feminino antes de entrar na Força Aérea, que é o meu próximo grande objetivo. Este processo não é nada fácil, como é óbvio, mas na minha opinião, todos devemos de aceitar o que somos e se eu não aceito o meu corpo, eu vou mudá-lo para poder ser feliz e acho que vocês não devem ter medo disso. A minha grande ajuda neste processo todo foi a minha mãe e a minha família e acho que vocês devem ter alguém que vos consiga ajudar nas coisas todas, porque é difícil fazermos isto sozinhos. Peço-vos também que não desistam do que vocês mesmo querem, porque se é isso não podemos de todo desistir. E em relação às coisas que me dizem e que vos dizem, é ignorar. É ignorar, eu até dizia outra coisa, mas é ignorar, é o que se pode fazer. É marcante a felicidade no rosto do Dani e ainda bem que existe esta determinação e esta vontade de vencer todos os obstáculos. Vemos esta conjetura a nível familiar, que é muito favorável para que ele também se sinta assim, obviamente, e isso é de facto importante. Manuela, nestas situações também procuram amplos por situações de orientação sexual. Os pais, sim, não é? Sim. Com casos. Sabemos que uma coisa não tem a ver com a outra, aliás, já falámos aqui sobre isso, o Dr. Rui já explicou, mas também dão esse tipo de ajuda. O que é mais importante aqui, quer na situação de orientação sexual, quer na situação de identidade de género, de passar enquanto mensagem? Manuela? Isto é assim, os pais quando são confrontados com... Porque nós fomos programados para sermos todos heterossexuais, a sociedade. E quando de repente aquele filho ou filha vem e nos bloqueia e diz, olha, eu afinal não sou isto, sou aquilo, ou não gosto disto, gosto daquilo, os pais têm que refazer todo aquele caminho, porque os pais criam expectativas em relação aos filhos, têm expectativas e criam-lhes mais ou menos um futuro. E de repente aquele futuro é travado e os pais vão ter que aprender a fazer outro futuro, porque o filho é o mesmo, os sonhos são os mesmos, só que a estrada vai ser diferente. E como a Cristina há bocado disse, todos os pais o que querem é que os filhos sejam felizes. E por isso é tão importante a aceitação dos pais. Os pais não fazem ideia que o não aceitar é dizer quase a um filho, eu não gosto de ti. E isso é impossível. Todos os pais gostam dos filhos. Muito bem. Dr. Rui, últimas palavras. Eu gostaria de pegar nisto que foi dito. Acho que é muito importante termos esta noção de que existe um luto a fazer de um filho idealizado, destas expectativas que nós tínhamos. E o luto não é só quando as pessoas morrem. Existe um luto do que é que nós esperávamos que fosse. E é necessário ter esta força interior de lutar um bocadinho contra o que é a nossa rigidificação, as nossas ideias muito concretas, muito específicas e tentar ultrapassar, ver para além disso. E eu acho que isso é muito relevante. Simultaneamente, também trabalhar esta questão que já foi aqui mencionada, da autodeterminação, e eu acho que é muito relevante neste caso e noutros, de que não foi necessário propriamente que houvesse um diagnóstico, não é? Porque isto é autoconhecimento. As pessoas têm esta percepção, da mesma forma que têm percepção de atração sexual, de orientação sexual. Não é necessário que lhes seja rotulado e impingido esse tipo de categorização. E da mesma forma que estamos a evoluir no sentido de
maior autonomia, maior liberdade, menor paternalismo do ponto de vista da sociedade, de paternalismo médico, de paternalismo legislativo, também é relevante termos um aumento da autonomia e da autodeterminação. Muito obrigada, Dr. Rui, muito obrigada, Manuela, pela vossa presença, pelo vosso contributo. Ainda temos muito para falar sobre este tema, obviamente, que é extremamente importante dar estas elucidações à sociedade. Muito obrigada por terem estado connosco. Vemo-nos para a semana com mais um tema da Anatomia de Vênus. Deixo-vos com a ilustração de Bruno Silvestre.